Começar aqui a gravar. Bom dia, então, para a gente iniciar a nossa aula. Antes de iniciar, eu queria só fazer uma errata numa nomenclatura que eu falei na aula passada. Eu até comentei lá no Ava, eu escrevi. Talvez eu acho que em alguns momentos eu falei na aula passada, chamei disso de regra da cadeia, mas na verdade é regra da substituição, tá? Aquela história que eu falo que quase tudo que a gente faz para derivada tem um equivalente para integral. O equivalente da regra da cadeia em integrais é a regra da substituição, tá? Outra coisa que talvez faltou eu falar é que a regra da substituição ela também é chamada de mudança de variável. Por quê, né? A mudança de variável ocorre aqui. Eu estou integrando na variável x e eu passei a integrar na variável u, fazendo o quê? Mudando a variável para u, chamando u de g de x, tá? Isso é mudança de variável. Muito bem, então era essa errata que eu queria fazer. Agora, ainda mais que vocês estavam perguntando agora, né? Vamos lembrar o que a gente fez no finalzinho da aula passada. A gente, na verdade, no meio da aula passada, a gente começou a falar de área entre curvas. A gente estava com esse problema aqui. Se eu tenho uma curva que é o gráfico de uma função f, que é esse em azul, e eu tenho uma curva que é o gráfico de uma função g, que é esse verde, onde a função f está sempre acima da função g, o meu problema é calcular a área da região entre essas duas curvas. Aí nós desenvolvemos, e na aula passada nós chegamos à conclusão que a área vai ser exatamente a integral de a até b do f de x menos o g de x, certo? E depois nós fizemos alguns exemplos. Muito bem, isso foi a aula passada. Agora vamos começar a aula de hoje. Hoje, vocês ainda veem a minha tela ou sumiu? Porque eu mudei o Tá documento. aqui ainda. Tá Tô vendo. um papel em branco, né? Isso. Ótimo. Agora vamos então iniciar a nossa aula. É a 8? Ou é a 9? Eu acho que é a 8, né? Agora, não, hoje é a 9. Agora nós vamos fazer um problema um pouquinho diferente daquele. A gente sempre estava, até na aula passada, trabalhando com curvas em que eu sempre tinha uma função sempre acima da outra, numa região que é tipo uma espécie de uma faixa, certo? Nós sempre estávamos trabalhando numa região que é a espécie de uma faixa. E agora nós queremos trabalhar com regiões mais gerais. Como que nós vamos fazer para trabalhar com essas regiões mais gerais? Vejamos. Então, começo com a pergunta. Como agir? Nossa, tá ruim a mesa hoje, hein? Tá tudo esquisito. Para encontrar a área de regiões entre curvas quando as curvas não têm essa propriedade de ter uma acima da outra. Eu vou colocar aqui entre aspas. Ficam sempre uma acima da outra. Seria, por exemplo,
esse caso aqui, ó. Eu tenho aqui um ponto A, por exemplo, um ponto B. Deixa eu só destacar aqui a retinha do x igual a A, x igual a B. Aí, suponhamos que você tem aqui, ó, uma função f que faz uma coisa, por exemplo, assim, ó. E daí você tem uma função g que faz, por exemplo, uma coisa assim, ó. Aí o meu problema vai ser o seguinte: como encontrar a área entre essas regiões? Ou seja, como encontrar a área dessa região que eu estou pintando aqui em laranja, ó. Como que eu faço para encontrar a área de laranja? Bom, sugestões. Como que vocês acham, por exemplo, aqui, como que eu faço para encontrar essas áreas em laranja? Digamos que eu vou chamar a minha função rosa y, deixa eu escrever em rosa mesmo. A minha função rosa vai ser a f e a função verde é a g. Aí eu pergunto para vocês, como encontrar a área dessas funções, dessa região? O que vocês acham? Como que eu faço para encontrar a área dessa região? Alguém sabe me dizer como encontrar a área dessa região? Basta eu fazer o quê? O que eu fiz na aula passada? Eu aprendi a calcular a região quando uma curva está exatamente acima da outra, certo? Então, suponha que a gente divida essa região em algumas regiões. Por exemplo, dessa maneira. Por exemplo, eu poderia chamar esse aqui de AS, vou chamar de S, S1, porque aqui eu tenho a verde totalmente acima da rosa. S2, eu tenho a rosa totalmente acima da verde. E S3, aonde eu tenho que a verde está totalmente acima da rosa. Tá? 3. Então, basta eu fazer o seguinte, divido em regiões. Primeiro, divida em regiões em que podemos aplicar a teoria vista na aula passada. Tudo bem? Então, a primeira coisa que eu posso fazer é dividir nessas regiões para aplicar o que a gente viu na aula passada. Segundo, eu vou, então, calcular a área de cada uma dessas regiões. Então, eu calculo a área de S1. Quanto que dá a área de S1? Vai ser o quê? Primeiro, eu tenho que encontrar quem é esse ponto. Digamos que esse ponto aqui seja o C. Já para adiantar, eu vou chamar... Eita, mas tá difícil aqui. Esse aqui eu vou chamar de D. Aí, então, quem vai ser a área da S1? Vai ser a integral de A até C da função de cima, que é a verde, g de x, menos f de x dx. Depois, eu calculo a área de S2. Quanto que é a área de S2? É a integral de C até D. Quem está acima agora é a rosa, é a F. Então, vai ser F de X
menos g de x dx. Depois, eu calculo a área da S3. Quem é a área de S3? É a integral de D até B da f de x menos g de x dx. Tá bom? Alguma dúvida até aqui? Não? Muito bem. Agora, o que vai acontecer? Eu quero escrever toda... Então, agora vamos ver mais uma coisa. Terceiro, quem vai ser a área procurada, então? A área procurada vai ser a soma da área do S1, do S2 e do S3. Então, quem vai ser a área procurada? A área procurada é a integral da área da S, vai ser a área da S1. Vou escrever assim, ó. A do S1, quer dizer, a área do S1, mais a área do S2, mais a área do S3. Tudo bem? Essa é a área procurada. Agora, observa que, então, a área procurada vai ser a soma de 3 integrais. Mas eu estou naquela história de querer transformar tudo em uma integral só. Mesmo porque, nesse exemplo, são 3 integrais. Mas poderiam ter casos em que seriam mais integrais. Por exemplo, se a minha função, se o meu exemplo fosse uma coisa assim, ó, que muda mais vezes. Por exemplo, ó, nesse caso aqui, quantas integrais eu teria que calcular? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certo? Então, eu poderia aumentar. E aumentar. Certo? Então, para fugir desse problema de ter que calcular muitas integrais, eu quero fazer uma integral só. Para transformar isso em uma integral só, eu vou usar o quê? Vou usar aquele resultado de integrar de A até C. Integrar de A até B é a mesma coisa do que integrar de A até C, somar a integral de C até D, somar a integral de D até B. Alguém falou alguma coisa? Pode falar. Não? Muito bem. Então, a integral de A até B é a mesma coisa que a integral de A até C, mais a integral de C até D, mais a integral de D até B. Só que, para isso, eu tenho que ter o mesmo integrando. Eu tenho? Não tenho. Por quê? Olha só, aqui eu tenho F menos G. Aqui, desculpa, ali acima eu tenho G menos F. Aqui eu tenho F menos G, certo? E nesse caso aqui, eu tenho também a S3, eu fiz errado, né? A S3 é a G que está em cima. Então, é G menos F. Desculpa, tinha colocado errado aqui. É a G menos a F. Certo? Então, eu quero deixar o mesmo integrando, que não é. Eu tenho 2 integrandos aqui diferentes. Como que eu vou fazer para deixar o mesmo integrando? Eu vou observar o seguinte. Na região de A até C, quem é maior? É a G. Se a G é maior do que a F, isso quer dizer que G de x menos F de x é maior do que zero. Então, esse cara é igual ao módulo. A gente já fez uma coisa semelhante a isso no passado, né? Módulo. A outra, eu vou observar o seguinte, agora é de C até D. A outra, eu vou observar o seguinte. Eu tenho que F menos G
é a mesma coisa do que menos G menos F, certo? Todo mundo concorda comigo que isso aqui acontece? Isso aqui acontece por causa da distributiva. Aí você observa o seguinte, a G, nesse caso, quando eu estou de C até a D, a G, que é a verde, ela é menor do que a F. Então, G menos F é um número negativo. Se eu tenho menos um número negativo, isso quer dizer que esse cara é exatamente o módulo. A mesma coisa nessa de baixo. A de baixo é igual a S1. Vai ser D até B, módulo do G de X, menos F de X. Agora, você observa o seguinte. Eu tenho nas três integrais o mesmo integrando. A diferença é que eu tenho de A até C, a outra de C até D e a outra de D até B. Então, quem vai ser a minha área? Vou colocar aqui, ó. Vamos voltar no que a gente tinha feito antes. A área vai ser o quê? Vai ser a área procurada é a soma dessas áreas. Quem são essas áreas? Vai ser a área desse mais esse aqui, vai de C a D, né? Que é a do S2, de C até D, mais a área do S3, que vai de D até B. Ah, deixa eu escrever, já está prontinho, né? Só mudar o limite de integração. De D até B. Tá bom? Aí eu observo aquilo que eu falei. É o mesmo integrando, só que eu estou aqui, ó, de A até C, ó, e depois C, C até D. Depois, ó, D, D até B. Então, isso vai ser a mesma coisa do que a integral de A até B do módulo do G de X menos F de X dx. Tudo bem? Alguém ficou com alguma dúvida? Então, é dessa maneira que eu vou calcular a área entre curvas, certo? Muito bem, vamos fazer agora um exemplo. Encontre. Então, antes de fazer o exemplo, deixa eu só, como eu estou fazendo sempre, né? Vou colocar aqui o resultado, o teorema. Porque ali só valeu para dividir em três regiões. Agora eu vou fazer no geral. O teorema é assim: a área entre as curvas y igual a f de x, vírgula, y igual a g de x, vírgula, x igual a é o caso geral, e x igual a b, essa área será a integral de a até b do módulo do f de x menos g de x, ou g de x menos f de x, dá na mesma porque eu estou em módulo. Tá bom? Essa daqui é a área procurada. Então, vejamos um exemplo. Encontre a área entre y igual a seno de x, y igual a cosseno de x, x igual a zero e x igual a π sobre 2. Certo? Façam esse daqui. Tentem fazer aí, enquanto eu vou ver se eu dou um jeito aqui para melhorar, que está muito esquisito.
conseguindo fazer? Alguma dúvida? Só escrever o módulo. Só encontrar a integral do módulo. Eu vou fazer uma coisa aqui também. Acho que eu vou desligar a minha câmera. E vou fechar o jornal e abrir de novo. Mas vamos fazendo aí o exemplo enquanto eu faço isso. O professor saiu. Sim, foi que nem eu falei, eu ia fechar a câmera e abrir de novo. Foi proposital. Vamos ver agora se vai ficar melhor. Tomara. Ah, tá ótimo agora, ainda bem. Então vamos lá, vamos mais fluido. Solução. Quem vai ser a área dessa região? Que nem a gente falou, né? A área procurada vai ser a integral. Aonde que é a região? Do x igual a 0 ao x igual a π sobre 2. Então, vai ser de 0 até π sobre 2. De quem? Do módulo do seno de x menos o cosseno de x. Então, qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? É ver quando é que o seno é maior do que o cosseno e quando o cosseno é maior do que o seno, certo? Lembrando que eu estou só entre 0 a π sobre 2. Então, vamos fazer aqui ó, o círculo trigonométrico, só para a gente se lembrar. Eu tenho aqui no eixo vertical o seno, no eixo horizontal o cosseno. E eu tenho, por exemplo, vamos fazer aqui ó, o ângulo de 95 graus, de 45 graus, desculpa. O ângulo de 45 graus é esse. Por que eu fiz esse ângulo? Porque nesse ângulo é onde as coisas mudam. Ou seja, se eu pego esse ponto aqui, ó, nesse ponto aqui, eu tenho que o meu cosseno é maior do que o seno. Olha só como que é pequenininho o seno. Está longe da extremidade. E nesse aqui, olha só como que o cosseno está perto da extremidade. Ou seja, o que esse desenho está nos dizendo? Esse desenho é só para nos falar que isso aqui, só para nos ilustrar que isso acontece, mas vocês devem já ter visto isso antes. Esse desenho está nos mostrando que o seno de x é menor do que o cosseno de x quando o x é um valor entre 0 e π sobre 4, que é o 45 graus. Agora, olha esse aqui. Esse aqui acontece o contrário. Olha como que o seno está lá grandão e o cosseno está aqui bem pequenininho. Ou seja, nessa região eu tenho o contrário. Eu vou ter que o cosseno de x é menor do que o seno de x, quando eu estou com o x entre π sobre 4 e π sobre 2. Certo? Ou seja, essas duas aqui, vão me dizer que o módulo do seno de x menos cosseno de x vai ser igual a quanto? O que ele está me dizendo? Esse módulo vai ser igual a quanto? Quem vai ser maior do que zero? Seno menos cosseno? Seno menos cosseno é menor do que zero quando eu estou de 0 até π sobre 4. Se ele é menor do que zero, então o módulo vai ser menos seno de x menos cosseno de x. Quando eu estou com o meu x entre 0 e π sobre 4. E na outra, ele está me dizendo que o seno de x é maior do que o cosseno de x. Então, seno menos cosseno vai ser maior do que zero.
Então, o módulo vai ser exatamente o seno de x menos o cosseno de x, quando o meu x está entre π sobre 4 e π sobre 2. Tá bom? É isso que está me dizendo. Então, agora eu venho e vou escrever a minha integral. Assim, a área procurada é a integral de 0 até π sobre 2 do módulo de seno de x menos cosseno de x, dx. Que vai ser, que nem eu falei, a integral, vou dividir nas regiões, de 0 até π sobre 4, do módulo do seno de x menos cosseno de x, dx, mais a integral do π sobre 4 até o π sobre 2, do módulo do seno de x menos cosseno de x, dx. Só que daí eu olho, o módulo, quando eu estou de 0 até π sobre 4, ele é menos isso. Então, vai ser o quê? Eu vou ter um sinal de menos aqui, mais aqui. Quando eu estou de π sobre 4 até π sobre 2, o módulo é exatamente o seno menos cosseno, que é o que eu escrevi assim, acima. Agora acabou. Quem que vai ser, então, essa área procurada? Bom, eu faço a primitiva do menos seno, vai dar o cosseno. Derivando o cosseno, eu tenho menos seno. Cosseno. Mais seno. Indo de 0 até π sobre 4. Mais, agora eu venho na outra. Quem é que derivando, quem é a primitiva do seno? É o menos cosseno. Quem é a primitiva do cosseno? É o seno. Indo aqui de π sobre 4 até π sobre 2. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Por que tá indo de π sobre 4? Eita, de π sobre 2 a π sobre 4. Não, é de π sobre 4 até π sobre 2. Eu sempre vou de baixo até acima, né? Então tá É, aqui. tipo, é porque assim, eu pensava que só tinha que fazer uma integral, mas aí, tipo, tá fazendo duas. Aí eu não entendi o porquê. Ah, tá. Você não entendeu, então, é esse passo dessa igualdade, né? Da primeira igualdade. O que aconteceu aqui nessa primeira igualdade é o seguinte: eu tenho um módulo no lado esquerdo. No módulo, o módulo ele é sempre assim: é uma coisa quando é maior do que zero e outra coisa quando é menor do que zero. Então, o que eu vou fazer? Eu vou separar em duas integrais. Uma integral vai ser essa coisa quando é maior do que zero. A outra integral vai ser essa coisa quando é menor do que zero. Que é o que eu fiz acima. Olha aqui, ó. O módulo do seno menos o cosseno é menos seno de x menos cosseno de x quando eu estou de 0 até π sobre 4. E vai ser esse aqui quando eu estou de π sobre 4 até π sobre 2. Por isso eu separo nessas duas regiões, de 0 até π sobre 4 e depois de π sobre 4 até π sobre 2. Por causa dessas duas regiões aqui acima, dessa região e dessa outra região aqui. Certo? Então, a priori, que nem eu tinha escrito no início, essa parte de dentro da integral, o integrando de ambas é o módulo do seno menos o cosseno. Só que daí, nessa primeira, eu observo o seguinte: quando eu estou de 0 até π sobre 4, o módulo é menos o seno menos o cosseno. Menos o seno menos cosseno é menos seno mais cosseno. É a distributiva do sinal de menos. Menos com seno vai dar menos seno. Menos com menos cosseno dá mais cosseno. E na segunda, eu tenho que exatamente o seno de x menos o cosseno de x em módulo é o seno de x menos o cosseno de x. Ficou claro? Entendi a tua pergunta. Entendi, mas tipo assim, por que que escolheu o π sobre 4? Porque, tipo, lá na questão não era só de 0 até π sobre 2? Sim, eu escolhi o π sobre 4 por causa desse estudo que eu fiz aqui nesse momento. Ó.
eu estudo o sinal do seno e cosseno. Eu uso um conhecimento que provavelmente vocês viram lá no ensino médio, que é, quando eu estou de 0 até π sobre 4, o seno é menor do que o cosseno. Tá? Aqui, na verdade, para ser justo, deveria ser menor ou igual. E quando eu estou de π sobre 4 até π sobre 2, o cosseno é menor ou igual do que o seno. Eu ilustrei esse fato com esse círculo trigonométrico que eu desenhei aqui. Tá? Tá, Então, eu entendi. sempre tenho que fazer esse estudo. Eu sempre tenho que fazer o estudo. Pego a função que está em módulo e eu tenho que ver quando ela é positiva e quando ela é negativa. Tá bom? Sempre, sempre, sempre. Tá bom. Todo exercício desse tipo de encontrar área, eu sempre tenho que fazer isso. Muito bem. Agora vamos terminar. Agora, para terminar, eu só vou aplicar valores. O cosseno de π sobre 4, quanto que dá? Alguém sabe me dizer? Raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2. Mais seno de π sobre 4. Raiz de 2 sobre 2. Menos cosseno do zero. Quem que é o cosseno do zero? 1. 1. Mais seno do zero. 0. Mais, agora eu coloco menos o cosseno do π sobre 2. Menos. Opa, Renan, não vacila não. Não vacila que você cai. Menos o cosseno do π sobre 2. É o cosseno do 90 graus. Quanto que é o cosseno de 90 graus? 0. Menos o seno de π sobre 2. Quem que é o seno de π sobre 2? É 1. Olha aqui no círculo trigonométrico. Ó, quando eu estou no π sobre 2, eu estou nesse ponto. Nesse ponto, o seno... Quais são as coordenadas desse ponto? É 0, 1. A primeira entrada é o cosseno e a segunda entrada é o seno, certo? Então, o cosseno é 0 e o seno é 1. Menos, agora eu vou no π sobre 4. Menos o cosseno de π sobre 4, que é o raiz de 2 sobre 2, menos o seno de π sobre 4, raiz de 2 sobre 2. Aí esse cara vai dar o quê? Vai dar raiz de 2 sobre 2 mais raiz de 2 sobre 2 dá raiz de 2, menos 1. Depois, ali eu tenho menos 1, aí eu vou ter menos o menos raiz de 2. Então, esse cara vai dar raiz de 2 menos 2 mais raiz de 2, que vai dar igual a 2 raiz de 2 menos 2, que é a mesma coisa, coloca em evidência o 2, raiz de 2 menos 1. Eu fiz isso de colocar em evidência só para você ter a certeza que você obteve um número maior do que 0. Bom, ficou alguma dúvida nesse exemplo, pessoal? Deixa eu afastar para tentar fazer vocês verem como um todo. Alguém ficou com alguma dúvida nesse exemplo? Não? Muito bem, se ninguém tem dúvida, vamos seguindo. Agora eu vou fazer mais uma pergunta. A pergunta é a seguinte: e agora, o que vai acontecer? Pergunta. Até agora, trabalhamos com curvas do tipo y igual a f de x e y igual a g de x. Mas agora, o que aconteceria se eu tivesse com curvas que são escritas assim, ó, x é igual a uma função em y e x igual a outra função em y. Por exemplo, se você tivesse assim, ó, vou desenhar aqui o eixo, eu faria nesse caso aqui, ó,
Me digam vocês que vão me responder essa pergunta. Eu tenho aqui esse daqui, e eu tenho uma coisa assim, ó. Por exemplo, eu tenho essa daqui, é a minha função x igual a f de x, desculpa, x igual a f de y, que é uma função que em cada ponto y eu tenho um valor aqui que é um f de y. É o contrário, veja. E eu tenho aqui essa função g, por exemplo, aqui, ó. Aqui, por exemplo, vamos dizer assim, ó, tipo como se fosse uma célula de DNA, né? Vamos dizer esse daqui. DNA torta. Eu tenho essa daqui, é a minha x igual a g de y. Como que eu poderia fazer, por exemplo, para encontrar a área dessa região aqui, ó, que vai daqui até aqui, certo? Digamos que esse ponto aqui eu vou chamar ele de A, esse ponto aqui, digamos que eu chamo ele de B. Então, o problema que eu estou propondo é como calcular a área dessa região. Alguém saberia me dizer como calcular a área dessa região? Pode chutar? Pode chutar. Siga a Tipo, sua intuição. fazer como aquele outro, dividindo e depois subtrair a parte da direita, tipo, a função da direita pela função da esquerda, em cada pedaço. Exatamente. Você vai. Tudo que eu falava de cima e embaixo, você troca por direita e esquerda. Exatamente. E a área procurada vai ser o quê? Vai ser a área procurada. Nossa, esse R ficou feio, né? Vai ser a integral de A até B, mesma coisa do módulo, só que agora as minhas funções estão em Y. Mas olha só, é a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Tá bom? Então, vou colocar aqui um exemplo para vocês fazerem enquanto eu faço a chamada. Exemplo. Encontre a área da região delimitada pela reta que é definida por y igual a x menos 1 e uma curva que é definida por y ao quadrado igual a 2x mais 6, certo? Tentem fazer aí. Bom, só vou dar uma dica. Ó. Se você olhar essa primeira, você tem uma reta. Uma reta, digamos assim. Essa segunda, você vai ter uma parábola. Mas uma parábola em y, tá? Porque você pode escrever essa da direita como sendo x igual a y ao quadrado sobre 2 menos 6. Então, vai ser uma parábola com a concavidade para cima. Eu vou tirar essa reta daqui, porque eu não tenho certeza onde que ela vai cruzar esse eixo. Mas vai ser uma parábola desse tipo aqui, ó. Certo? Então, qual que vai ser o problema? Qual vai ser o problema? Você tem uma parábola desse tipo e você tem uma reta. Qual é o problema? O problema é encontrar a região delimitada por essas duas, ou seja, essa região daqui. Bom, esse é o exercício, certo? Vamos lá, eu vou fazer a chamada enquanto vocês pensam aí no exercício.
Arthur de Moraes. Faltou? Engenharia ambiental. Caio Ramon. Ô, professor, não tem nenhum limite, não? Tipo, de A a B, quem é A e quem é B? Você vai ter que encontrar. Ah, certo. Quem vai ser o A? O A vai ser a coordenada em Y que você encontrar desse ponto aqui, certo? O A é blá, 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 A. Quem É é o onde toca o B? eixo Y, né? Blá, 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 B. Oi? É onde toca o eixo Y, no caso. Exatamente, no eixo Y. Ah, entendi. Obrigado. Por nada. Então vamos lá. Caio Ramon. Faltou. Cláudio Lucas. Presente. Ficou preta aqui a tela. A de todo mundo tá assim. Ah, tá, desculpa, é que eu minimizei, eu não posso minimizar. Pronto, né? Apareceu. O Cláudio Lucas tá aí, né? Agora a Laís Batista. Presente. Ok. A Larissa Carini. Presente. Ok. Leonardo Rezende. Faltou. O Márcio Igor. Presente, professor. Ok. Pedro Lucas. Presente. Ok. Simone Maria. Presente. Ok. Vamos pro próximo. Foi esse aqui agora. Engenharia de petróleo. Auane Ellen. Faltou. David Pierre. Presente, professor. Ok. Eduardo Mateus. Faltou. Jaires Oliveira. Presente. Ok. Júlio César. Presente. Ok. Certo. Agora é engenharia química. Bruna Letícia. Presente. Clarine Farias. Faltou. Diogo Guilherme. Faltou. Josefane Caroline. Faltou. Leonardo André. Faltou. Luiz Guilherme. Faltou. Presente. Ok. Nayara Feitosa. Presente. Sabrina Pires. Ixi, a Sabrina faltou. Cíntia. Presente. Ok. Vamos lá. Se tá. Agora para física. Alex Rodrigues. Faltou. Helder Correia. Ok. José Alves. Presente. Ok. José Francisco. Presente. Ok. Luciano Santos. Faltou. Maria Fernanda. Luciano está presente, professor. Obrigado. E a Maria Fernanda, tá aí, Maria? Ou Fernanda, né? Talvez ela prefira que chame de Fernanda. Acho que não. Matheus da Silva. Presente. Faltou. Não, tá aqui presente. Ramsés. Presente. Ótimo, várias vezes presente. O Anderson. Presente. Ok. O Muito bem. Ramsés está na pirâmide lá, pô. Aí dá muito eco. Muito bem. Certo, vamos lá. Conseguiram fazer?
Deixa eu só explicar uma brincadeira que eu fiz durante a chamada, talvez só para não ser mal interpretado. Quando eu falei da Maria Fernanda, não é que eu estava fazendo algum tipo de joguete, talvez com nome, nada disso. É porque foi uma coisa que me chamou a atenção quando eu fui para o Ceará, que eu tinha vários alunos que eram Francisco alguma coisa. E daí eu reparei que é engraçado, isso aqui não acontece aqui em Alagoas, por exemplo. Tinham vários caras que eram Francisco alguma coisa. E daí eles se chamavam não por Francisco, mas sim pelo segundo nome. Sei lá, Francisco Mateus, Francisco Guilherme, Francisco Alan. Aí se você perguntava, por exemplo, para o Francisco Alan, qual que é o seu nome? Ele dizia, é Alan. As pessoas chamavam ele de Alan, ninguém chamava ele de Francisco. Por isso que eu falei isso da Maria Fernanda. Às vezes pode ser que aconteça coisa semelhante. E eu percebi que, na verdade, não só acontecia isso, me chamou a atenção com Francisco, porque tinham muitos Franciscos, mas também com outros nomes comuns. Todo mundo que tinha um nome comum e mais um outro nome, sempre se chamava pelo segundo nome. Aí eu percebi isso que acontecia com as Marias, com os Josés. Aí me chamou a atenção, por isso que eu fiz esse comentário. Só para me justificar que eu não estou tirando sarro do nome de ninguém. Estou apenas querendo respeitar como que a pessoa quer ser chamada. Mas vamos lá. Vamos iniciar aqui o exercício. Conseguiram fazer? Alguém conseguiu? Eu buguei, professor. Eu me enrolei aqui. Vamos ver, então, como que a gente faz. Primeira coisa que eu tenho que fazer, né? Primeira coisa, eu tenho que... Solução. Primeira coisa, eu tenho que encontrar exatamente como eu fiz acima. X, ó, você vê que é uma brincadeira, digamos, na vertical, né? Então, eu vou ter que fazer igual eu fiz acima. X igual a um f de y e x igual a um g de y. Então, a primeira coisa que eu faço, eu observo que y igual a x menos 1 é a mesma coisa do que x igual a y mais 1. Certo? Então, dessa maneira, eu tenho x igual a uma função em y. Quem é a função em y? O y mais 1. Depois, eu observo que o y ao quadrado igual a 2x mais 6 é a mesma coisa do que x... Vou fazer por passo a passo, porque às vezes alguém fica com dificuldade, né? É a mesma coisa que y ao quadrado menos 6 igual a 2x. Que é a mesma coisa do que 2x igual a y ao quadrado menos 6. Que é a mesma coisa do que y ao quadrado sobre 2, 6 sobre 2, que dá 3. E é isso aqui. Certo? Muito bem. Agora que eu descobri isso, o que eu vou fazer? Eu tenho que encontrar aqueles pontos, certo? Então, agora é aquela história, que nem eu falei. O para cima e para baixo vai ser trocado pelo direita e esquerda. Então, eu quero saber quando é que a reta está para a direita da parábola. Ou seja, eu quero saber quando a reta é maior do que a parábola. Por que é maior? Porque eu estou olhando no referencial x. Esse cara é menor do que esse. Então, eu estar mais para a direita significa que eu sou o maior. Tá bom? Então, segundo, eu tenho que ver quando é que o y ao quadrado menos 6... Desculpa. É porque está diferente no que eu fiz aqui, mas tudo bem. O y ao quadrado sobre 2 menos 3 é menor ou igual do que o y mais 1, certo? Então, o que eu estou fazendo nesse ponto? Eu estou tentando encontrar essa região preta, quando a parábola é menor do que a reta. É isso que eu estou fazendo aqui. Muito bem. Aí, para fazer isso, eu observo que esse cara aqui é a mesma coisa do que... vou fazer assim, y ao quadrado sobre 2
menos 1, menos 3 com menos 1, menos 4, menor ou igual a zero. Para facilitar as contas, eu observo que isso é a mesma coisa do que y ao quadrado menos 2y menos 8 menor ou igual a zero. Certo? Muito bem. Agora eu faço o soma e produto aqui e eu observo que esse cara eu posso deixar da seguinte maneira. Deixa eu só fazer a minha soma e produto marota aqui. Eu sempre tenho que fazer isso para eu me lembrar. Vai ser y mais 2, y menos 4. Certo? Aquela multiplicação é igual a isso daqui. Muito bem. Agora, eu faço o seguinte. Quando é que a multiplicação vai dar negativa? É quando 1 é negativo, o y mais 2 é negativo, e o y menos 4 é positivo, ou quando o y mais 2 é positivo e o y menos 4 é negativo. Mas isso aqui é a mesma coisa do que ter y menor do que menos 2 e y maior do que 4. Ou y maior ou igual do que menos 2 e y menor ou igual a 4. Agora, mas olha aqui na retinha, ó. Eu tenho aqui o menos 2 e eu tenho aqui o 4. Posso ser ao mesmo tempo menor do que o menos 2 e maior do que o 4? Não dá. Então, esse passo não acontece. Ou seja, eu estou aonde? Eu estou na região em que o y é maior ou igual do que o menos 2 e o y é menor ou igual a 4. Tá? Então, eu estou na região do intervalo de menos 2 até 4. Então, aonde é que eu vou colocar a minha integral? Vou colocar de menos 2 até 4. Então, agora eu venho aqui na minha área procurada, terceiro. A área procurada é a integral de menos 2 até 4. De quem? Da parte de cima. Desculpa, da parte da direita. Quem é a parte da direita? É a reta, né? É o y mais 1. Y mais 1 menos o outro. Que outro? A parábola. O y ao quadrado sobre 2 menos 3. E esse cara, então, vai dar a integral de menos 2 até 4 do menos y ao quadrado sobre 2, mais 1, menos com menos ali dá mais 3, dy. Aí daí você observa, né, que 1 mais 3 dá 4, então eu vou já colocar direto aqui, 4. Aí, então, esse cara vai ser o menos y ao cubo sobre 3 vezes 2 dá 6, mais y ao quadrado sobre 2 mais 4y. Esse rapazinho aqui integrando do menos 2 até 4. Então, aonde que vai dar isso? Vai dar menos 4 ao cubo sobre 6, mais 4 ao quadrado sobre 2, mais 16, menos, aí eu vou colocar ali, menos, menos 2 ao cubo é a mesma coisa do que menos 2 ao cubo. Menos com menos dá mais, né? Então, não tenho isso. Então, vai dar 2 ao cubo sobre 6, mais menos 2 ao quadrado é 2 ao quadrado, sobre 2, menos 4 vezes 2, 8. Essa daqui é a nossa área procurada. Aí, se você quiser, né, lógico, dá para simplificar isso. Vamos fazer as continhas. Então, eu poderia escrever esse cara como sendo, por exemplo, 4 ao cubo é a mesma coisa que 4 vezes 4 ao quadrado,
Então, eu vou escrever isso como sendo menos 1 4, vou simplificar com 6, vai dar 2 vezes 4 ao quadrado sobre 3, mais 4 ao quadrado é a mesma coisa do que 4 vezes 4. 4 dividido por 2 dá 2, então vai dar 2 vezes 4, mais 16. Menos 2 ao cubo é a mesma coisa que 2 vezes 2 ao quadrado. O 2 eu vou simplificar com 6, vai dar 3. Mais 2 vezes 2 simplifica um dos 2, dá 2. Menos 8. Então, esse cara vai dar o quê? Vai dar igual a menos 4 vezes 4, 16. 16 vezes 2, 32, sobre 3. Mais 8, mais 16. Menos 4 sobre 3. Aqui, 2 com menos 8 dá menos 6. Com menos ali vai dar... Não, vou fazer assim, ó. Vou fazer assim. Vou colocar aqui menos 2 mais 8. Certo. Agora, vamos escrever tudo aqui. Aí eu vou ter o menos 32 com o 4 vai dar menos 6, 7, 8, 28 sobre 3. Os dois são menos, professor. Não, Vai é ficar menos. menos Os dois são 36. menos. Olha que viagem. É menos 36 sobre 3. Aí eu vou ter 8 com 8, 16. 16 com 16, 32. Menos 2, 30. Aí esse cara vai dar 90 menos 36 dividido por 3. Aí vai dar 4, 8, 54 sobre 3. Não, eu posso... Vou fazer um passo a menos aqui. Para ficar mais fácil, né? Eu não preciso fazer tanta conta. 36 dividido por 3 dá 12. E daí esse cara vai dar, então, 28. 28 não, 18. Ô, professor, Oi. no caso, vamos supor que a questão dá o limite de menos 2 até 8. Aí eu teria que dividir em duas partes, de menos 2 até 4, que dá positivo, e de 4 até 8, que ia dar negativo, né? Boa questão. Boa questão. O nosso desenho é uma coisa assim, né? Ó, tem esse cara aqui. Agora eu não lembro certo se cruza aqui. Aonde que cruza à direita essa reta? Mas é uma boa questão. Não importa, eu vou colocar o eixo aqui. Um eixo imaginário, tá? Esse eixo aqui, o que quer dizer? Ele poderia estar em qualquer... Esse eixo que eu estou colocando aqui, ele poderia estar em qualquer ponto, qualquer posição aqui. Mas é uma informação importante, né? A gente calculou aqui, indo de 0... De 0 não, a gente foi de menos 2 a 4. Porque essa posição é o menos 2, essa posição é o 4. Se eu quisesse mais, por exemplo, que nem o colega falou, até 8, ou seja, eu quisesse também essa outra região aqui, o que eu ia fazer? Eu ia separar em duas integrais. Uma indo do menos 2 até o 4, que é o gráfico da reta menos o gráfico da parábola, mais uma outra integral de 4 até 8, que seria o gráfico da parábola menos da reta. Porque agora a parábola está para a direita da reta. Boa observação, obrigado. Quem foi que fez essa observação? Foi o Pedro. Obrigado, Pedro. Ótima contribuição para a aula. Alguém mais tem alguma dúvida, pessoal? Estou com dúvida para definir o intervalo. Você entendeu aqui nesse exemplo por que a gente escolheu esse intervalo? Eu entendi assim, no comecinho, aí depois eu buguei tudo. Certo. Então, vamos lá.
Vamos fazer assim. Me diz onde que você bugou. A primeira parte, você entendeu, né? O 1, que é eu escrevi Sim. como sendo x igual a uma função de y nos dois casos. Ótimo. Agora, no 2, o que eu comecei a fazer no 2? Eu comecei a ver quando é que a parábola é menor do que a reta. Por quê? A parábola ser menor do que a reta é a mesma coisa do que ter a parábola para a esquerda da reta. Tá claro aí? Isso Como por causa assim? do nosso referencial, que quanto mais para a direita eu estou, maior eu sou. Aí eu vim e eu fiz essa... Aí eu resolvi a inequação. Você entendeu a solução da inequação? É uma inequação aqui, né? Inequação que nem você vê lá na 7ª série. Y² sobre 2 menos 3 menor ou igual do que y mais 1. Aí eu fiz a inequação. Ficou dúvida na solução da inequação? Tipo assim, por que colocou menor ou igual a y mais 1? Tipo, sempre a gente vai colocar, por exemplo, o valor que pegar pelo valor que a questão deu ou não? Por que eu coloquei y mais 1 aqui, né? É, porque esse não foi o da questão, tipo, pelo gráfico, por que que ficou esse valor? Certo. É por causa do seguinte. A reta é x igual a y mais 1. A parábola é x igual a y² sobre 2 menos 3. Aí, qual que é a questão? Eu quero saber quando a parábola está para a esquerda da reta. Quando é que a parábola vai estar à esquerda da reta? É quando esse cara for menor do que esse cara. Por que você está falando quando esse cara for menor do que esse cara? Porque daí você tem que olhar aqui no eixo do x. A mesma coisa que eu fiz do y, tá? O eixo do x eu estou colocando aqui, mas é meio que imaginário, tá? Não precisa ser a posição dele aqui. Por quê? O que eu estou olhando aqui é o seguinte, é a posição da parábola no eixo dos y. Ó. Então, o que está acontecendo é assim, ó. Nesse instante y, a minha parábola é isso daqui que depende de x. O que é isso aqui? É esse ponto. Nesse instante y, a minha parábola é isso aqui que depende de x. Então, tá aqui, certo? Esse cara aqui é o y² menos 3 sobre 2, e esse cara é o y mais 1. Então, o que eu quero saber? Eu quero saber quando é que está, de fato, dessa maneira. Porque se você observar, por exemplo, quando você vai para essa parte aqui, ó, troca, olha, o y mais 1 vai estar para trás se eu continuar, vou continuar aqui a parábola só para a gente fazer, por exemplo, assim, digamos que a parábola fizesse isso. Ele está para frente aqui. Trocou. Aqui está o y mais 1 e aqui está o y² menos 3 sobre 2, certo? Para esse y outro. Digamos y, vou dar o nome de y estrela, por exemplo. No y estrela acontece isso, certo? Então, eu quero saber quando é que está exatamente a parábola para a esquerda da reta. Ou seja, eu quero saber quando é que o meu y² menos 3 sobre 2 é menor do que y mais 1. E é esse o motivo que eu parto dessa inequação. Então, a tua dúvida, vamos ver se eu entendi. A tua dúvida era por que eu estou estudando o y² sobre 2 menos 3 menor ou igual do que y mais 1. E a resposta foi o que eu falei. É por causa desse desenho aqui, ó. Eu quero saber quando é que isso daqui está acontecendo. Ficou claro? Ah, entendi. Obrigada. Por nada. E depois que eu faço isso, eu venho e resolvo a inequação de novo, igual você aprendeu na 7ª série. Eu estou fazendo essa coisa da multiplicação de dois números menor do que 0, blá, 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 mas eu sei que lá na 7ª série ou em algum outro momento da vida, vocês aprenderam outras maneiras de resolver essa inequação. Pode usar na prova essa outra maneira? Pode. Desde que não seja uma coisa muito maluca, o que eu acho que não é.
Se for uma coisa ensinada nas escolas, pode fazer sem nenhum problema, que provavelmente eu vou conhecer, tá bom? Alguém mais tem alguma dúvida, pessoal? Não? Muito bem. Eu ia começar a falar de volume, mas como a nossa prova é terça-feira e só temos mais 15 minutos de aula, eu vou fazer o seguinte, eu vou parar a aula aqui, vou encerrar a gravação, mas eu vou continuar aqui para tirar a dúvida de vocês. Se vocês não tiverem dúvidas, eu posso até colocar o livro aqui, colocar uns exercícios para vocês e a gente pode tentar indo fazer junto os exercícios. Pode ser? Todo mundo concorda? Sim. Então, Sim. Ok, então, para quem está na gravação, até mais.